Se você quer conhecer uma história incrível de uma palestrante que é surda e utiliza a música para gerar transformação através do propósito, esse episódio com certeza é para você. Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz aos profissionais que transformam, impactam, desenvolvem o país. E hoje nós vamos ter uma conversa regada à música, um bom papo. Mas antes de apresentar a nossa convidada especial de hoje, fala aí, Igor. Fala, Carlos. Sempre muito bom estar aqui. Mais de 50 conversas onde a gente aprende muito, troca e faz essa conexão de trazer os profissionais que levam desenvolvimento para a organização de formas mais diferentes, mais importantes e impactantes nas organizações. Então, é muito legal estar aqui nessa jornada. Muito bom. Eu, Igor, já conhecia a nossa convidada há algum tempo. Estávamos nós lá na ATD, no evento internacional em San Diego, na Califórnia, em maio. E eu não a conhecia pessoalmente. Sentei numa roda de conversa e comecei a conversar, até que no meio da conversa ela me disse que, inclusive eu sou surda. Eu falei, é mesmo? Surda? Que toca música, que foi tocar no Rock in Rio e, além de tudo, é facilitadora de experiências de aprendizagem vivenciais. Já atua com isso há quase 10 anos. E aí eu fiquei curioso para conhecer a história dela e aí fiquei encantado. E aí falei, você tem que ir lá no nosso podcast para que a gente possa compartilhar a sua história. Então quem está com a gente aqui hoje para falar sobre música, propósito e diversidade é a Giovana Andreu, mais conhecida como Gi. É isso aí. E aí, Gi, tudo bem? Tudo ótimo, gente. Sensacional estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigada pelo convite. E aí ontem eu estava dando uma sapeada no seu Instagram, né? Que, aliás, se alguém quiser te seguir, como é que eles te encontram? Ou no LinkedIn, Instagram, ou por onde? No LinkedIn tá como Giovana Andreu. E meu nome é com 2 N's para ajudar. Mas no Instagram tá só como G Andreu. Então fica um pouquinho mais simplificado lá. Perfeito. Então o pessoal consegue... E eu tava lá navegando e aí eu pedi para ela... Eu falei assim, se você quiser trazer um violão para dar uma palhinha... E não é que ela trouxe mesmo? Falou para trazer o violão, eu trago o violão, gente. É isso aí. Muito bom. E é legal, assim, você tá na introdução falando que, assim, depois de um tempo de conversa, ela me falou que era surda. E aí a gente percebe o quanto de inclusão e diversidade a gente tem. As pessoas, a gente não tem como saber as necessidades e as diversidades que estão próximas a gente. Então, falando de treinamento para Fala TD, a importância da gente ter esse olhar cada vez mais inclusivo, de pensar nas diferentes necessidades dos públicos que a gente atende. Porque, às vezes, está muito implícito, né? Eu acho que, assim, tem muitas deficiências que elas passam de forma muito despercebida. Então, muitas vezes, se a gente tem só um olhar mais superficial ali sobre a sala que a gente realmente não vai perceber. Eu falo assim, a surdez, por exemplo, tem um estigma muito grande, assim, né? De que o surdo, por exemplo, que o surdo não fala. Então, hoje em dia, a gente sabe que o surdo que não fala é aquele surdo que ele não foi oralizado, ele é o surdo não oralizado, que ele nasceu surdo, ele nasceu com uma surdez severa, uma surdez profunda, mas muitos surdos se comunicam por leitura labial, a gente pode ter ali a deficiência auditiva e, por exemplo, durante o período de aquisição de linguagem, lá que é quando a gente aprende a falar, a gente ouvia normalmente, a gente reproduz o som normalmente, então são alguns estigmas que a gente está quebrando ali com o passar do tempo. E o papel da educação, né, e também a educação corporativa é trabalhar e tratar esses estigmas de forma pontual, né? De forma pontual e de forma natural também. Né? Exato. Às vezes de forma natural. É aquela primeira pergunta, né? Gente, alguém precisa de alguma adaptação, de algum cuidado especial e tal? E tá tudo bem, é perguntar e seguir o jogo. Falo que as pessoas hoje em dia, elas pisam muito em ovos, assim, né? Pra falar de deficiência. Tem medo de perguntar, tem receio de ofender. E a melhor coisa que a gente pode fazer é perguntar mesmo e entender qual que vai ser a melhor situação, o melhor cenário, como que a gente pode deixar... Até mesmo se chama de surdo, se pode falar, né? Que é surdo ou se é deficiente auditivo. Mas vamos lá, conta um pouquinho pra gente quem é a Gi como ser humano e como que foi a sua história, né? Como é que a música entrou na sua história, como é que isso se conecta com o seu propósito e ao mesmo tempo, essa questão da diversidade, porque você descobriu depois de um tempo
E aí você pode contar um pouquinho, né, sobre como foi essa sua questão de perdendo ali a audição. Maravilha. Conta pra gente. Assim, ó, eu comecei a tocar muito nova. Eu comecei a tocar com 6 para 7 anos de idade, numa época que eu ainda não sabia o que eu queria fazer da vida. Assim. Mas eu já comecei a tocar cedo. E assim, a música foi uma paixão, assim, que eu acho que veio antes de eu ter consciência disso, assim, sabe? A minha avó brinca muito, assim, que na minha casa, o momento que tocava música... Minha casa não era uma casa que o rádio ficava ligado durante o dia. Mas a minha avó começou a perceber por conta de abertura de novela. Que ela falava que eu era pequenininha, começava a música de abertura de novela, eu parava tudo que eu estava fazendo e ficava vidrada na abertura da novela, porque tinha sempre alguma música ali de fundo, né? E na adolescência, daí que eu comecei a tocar guitarra, comecei a tocar violão, comecei a tocar com banda, começa aquelas bandinhas de escola. E com 17 anos foi quando eu comecei a trabalhar mesmo com música. Falo trabalhar com música... É meio difícil, né, gente? Mas hoje em dia, se eu falo assim, eu sou musicista, as pessoas falam assim, beleza, mas você trabalha com o quê? É aquela pergunta que a gente ouve o tempo inteiro. Mas... E foi... Nessa época eu estava entrando na faculdade, eu fiz faculdade de letras, porque eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de composição. Eu não queria fazer faculdade de música, porque na faculdade de música você escolhe um instrumento, ou sei lá, você vai escolher fazer regência, você vai escolher fazer canto, tal tipo, e você tem que seguir uma linha durante a faculdade toda, né? E eu sempre gostei de aprender muito instrumento novo, muita coisa nova. Então eu optei por fazer letras, porque eu gostava de compor, e eu queria melhorar isso de alguma forma. Comecei a dar aula na faculdade, foi uma coisa que veio super por conta da vida mesmo. Comecei a dar aula de redação, dar aula de inglês. Mas a música sempre estava ali em paralelo. E nessa época da faculdade foi quando eu comecei a trabalhar aos pouquinhos na área de treinamento, mas mais na área de produção de conteúdo. Era uma coisa mais no back-office ali. Até que chegou um momento que eu resolvi pular de cabeça e assumir sala e deixei de dar aula. E tudo isso veio daí por conta também da descoberta da surdez, né? A gente descobriu que eu estava ficando surda com 21 para 22 anos. E na época eu conversava muito abertamente sobre isso, assim, sabe? E eu lembro que se falava muito sobre propósito. Foi quando o assunto começou a entrar muito em pauta, assim, sabe? E a gente resolveu criar... Eu não gosto nem de chamar de palestra, assim, sabe? Porque é uma troca muito grande, falando de propósito, traçando um paralelo da música com a surdez. Porque quando eu descobri que eu estava ficando surda, gente, é impressionante, assim, ó. O primeiro olhar de todo mundo, o primeiro comentário de todo mundo era assim, nossa, não vai mais tocar, não vai mais conseguir, como é que vai ficar com a música? E ninguém falava diretamente comigo, assim, era sempre aquela conversinha paralela quando chegava nos lugares, nossa, Giovana, ela que tá ficando surda. E para mim sempre foi um propósito muito claro, assim, eu falo que a música ela tem um poder muito grande sobre as pessoas, assim, eu falo que a música ela desperta na gente memória afetiva. E é por isso que a música emociona. Isso é uma teoria muito minha, tá? Mas é nisso que eu acredito. E sempre foi, na minha opinião, um porquê muito nobre levar a música para as pessoas. Tocar as pessoas através da música, emocionar alguém através da música, trazer uma boa recordação, criar uma boa memória, às vezes, através da música. E parar não era uma opção. Então, foi um processo longo de reaprendizado, assim. Um processo que depois de um tempo eu percebi que o meu corpo já estava fazendo, né? Então hoje eu toco pela vibração do som e não pelo som. Mas a gente conseguiu criar um trabalho muito legal falando de propósito e da diferença que faz quando a gente entende genuinamente o porquê a gente faz o que a gente faz. Porque quando aparece alguma adversidade, uma pedra no caminho, a gente sabe que o caminho não vai ser liso não, tá, gente? A gente reage de forma diferente, né? Do que quando a gente faz por fazer. Agora, o que me chama a atenção, né? Nessa sua fala é que você assumiu o protagonismo, você foi lá e se adaptou e mesmo diante dos desafios você foi lá e olhou para o lado positivo e tá hoje, além disso, não deixou de te atrapalhar e hoje você está usando isso a seu favor para poder gerar transformação, né? Você atua com educação corporativa, da onde que veio isso? Você se desenvolveu, é só mentalidade? Como é que você pensa? Carlos, eu acho que assim, ó, a forma como a gente vai encarar as coisas que acontecem depende exclusivamente da gente. Dá para escolher, assim. Eu não tô falando que foi fácil, tá? Se eu falar que foi fácil ter o diagnóstico da surdez, não foi fácil. Eu tive muita dúvida. Mas
qualquer opção, assim, tem situação, assim, a partir do momento que a situação não estava no meu controle, eu tenho essa teoria, assim, ó, se não tem remédio, remediado está. Não tem o que fazer. Então, assim, quais eram as opções? São dois caminhos, assim, sofrer, parar. Eu acho que muitas vezes, assim, o que a gente tem para fazer é pegar aquilo que a gente tem controle sobre e fazer o melhor que dá para fazer com aquilo. Então, eu levo muito essa teoria, assim, sabe? Tem muita coisa que eu não tenho controle. O que eu tiver controle, eu vou pegar e vou tentar fazer o melhor que der para fazer com aquilo. E aí acho que é uma questão de escolha, assim. Não, e o legal assim, eu peguei esse início, né? Você teve até a palestra no CBTD, esse a minha início. primeira, a primeira palestra foi no CBTD. Que legal. E foi impactante, assim. Eu falei, puxa, eu tinha um pouco dessa dúvida. Eu já conhecia a Sílvia já antes e eu participei um pouco à distância do processo, assim, né? E a hora que eu falei assim, puxa, que legal, é uma baita história e que começa a provocar essa transformação, esse pensamento, né? E depois, além da palestra, você vai para a sala de aula e faz trabalhos além da música. Sim, também. Com certeza. Né? E como foi essa transição, essa jornada para um trabalho de facilitadora de gamificação, de processos vivenciais, independente da música, mas também focada na transformação das pessoas? E acho que explica ao pessoal, assim, o que você faz no trabalho vivencial. Porque já eu vou querer uma palhinha. Você falou que música é emoção. Tá bom. Vou querer uma palhinha aí. É assim, ó, eu acho que o caminho foi o seguinte, eu dava aula em cursinho, né? E eu sempre fui apaixonada por dar aula. Assim, desde que eu entrei sem querer nesse meio quando eu estava na faculdade, mas eu sempre amei, assim, ó, eu devo dizer que eu odiava a parte que acontecia fora de sala de aula, corrigir prova, preparar prova, eu não gostava. Mas entrar em sala de aula e dar aula foi um negócio assim, ó, que foi uma voadora no peito, adorei, gostava muito. E eu lembro que quando eu entrei na educação ali jovens e adolescentes, eu entrei com aquela mentalidade assim de quem tá entrando na faculdade e falou assim, nossa, eu vou entrar na escola, eu vou mudar o mundo. E aí quando você entra na escola e começa a trabalhar com adolescentes, você percebe que vai ser um pouco mais difícil do que você imaginava mudar o mundo. E eu lembro que eu tava num período meio de frustração com essa área, assim, sabe? E nessa época foi quando a gente criou essa palestra sobre propósito. E eu lembro, assim, a primeira vez no CBTD que eu subi no palco para trabalhar com adultos, para levar música junto e acabou. Eu parei e falei assim, cara, achei o que eu quero fazer da vida. Isso aqui é maravilhoso. Faz quanto tempo isso foi? Isso foi em 2016. Acho que foi em 2016. Vai fazer 9 anos. Já faz um tempinho, assim. Mas eu lembro que foi o dia que eu falei assim, é isso. Consegui juntar todas as coisas. Eu consegui tá com gente que tá me ouvindo agora, porque na época da escola você dá aula, mas as pessoas não te escutam. Tava com gente que tava ouvindo, tava usando música para isso e tava falando de assuntos que eu sou apaixonada, assim. Então, foi um encontro de paixões ali que deu muito certo. E a partir daí, aí começou um processo de estudar, de desenvolver, de fazer curso, de ver quais eram as outras possibilidades. Eu já estava na Norte Brasil ali no back-office na criação de conteúdo e foi quando eu falei, pô, dá para ir para frente também, porque isso aqui cabe muito bem para mim, assim, me faz muito feliz, sabe? Então, aí foi uma jornada de desenvolvimento que acho que vai ser infinita daí, né? A gente tá sempre aprendendo alguma coisa nova. É isso aí. Aliás, você topa tocar uma musiquinha aí pra gente? Opa, vamos fazer um barulho, lógico. Deixa eu puxar a cadeira aqui um pouco para trás. Vocês conseguem me ouvir daqui? Dá para me ouvir bem? Dá sim. Mais longe do microfone agora. Até eu uso esse violão que é um pouco esquisito. As pessoas falam assim, poxa, que violão doido, né? Mas muitas pessoas sempre falavam assim, poxa, por que você não toca com Taylor, com violão que são os violões mais clássicos, mais robustos, mais... E hoje eu falo assim que eu não procuro o violão pela marca, eu procuro o violão que vibra melhor pra mim, assim, tanto que eu rodava o Brasil dando palestra com um violão que se você pegasse a marca, o modelo, era um violão mais fuleiro, assim, sabe? E as pessoas falam, porque pra você o importante é a vibração. Exatamente. Eu tinha um violão de madeira antes de eu descobrir o violão de fibra de carbono, que a madeira dele era uma casquinha de ovo, assim, de tão fina, então ele vibrava muito mais, era muito mais confortável. E aí faz uns 2 anos mais ou menos que eu descobri o violão de fibra de carbono, que aí até o braço dele tem uma estrutura... Que isso é o que vai que te ajuda a... Isso aqui ajuda muito, assim. Será que... Acho que vai captar bem, né, gente? Tá ótimo.
Se quiser pegar o microfone, vira só um pouquinho assim, talvez. Vamos dar uma baixadinha Aí, aqui. Vamos ver se vai ver. pegar melhor. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a coastal rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Uma palhinha depois. Uau, muito bom. Uau! Tá no jeito aqui, depois qualquer coisa a gente faz mais barulho, gente. Muito bom. Mas eu vou querer, se você puder, aquela música lá que eu olhei no Instagram, pessoal, dela, e eu tava olhando e eu achei lá uma música que tocou, né? E aí, quando ela falou, puxa, essa música é minha, né? De autoria. Faz um tempo que você não canta ela ou não? Faz bastante tempo. Na verdade, eu sou muito fechado com as minhas músicas, assim, não sei porquê, assim, tanto que na banda a gente não toca música autoral, é uma coisa muito, Sério? muito minha pra mim, assim, sabe? E eu lembro quando estourou a pandemia, eu vi gente, na medida do possível, entregando o que eles podiam pra deixar a vida das pessoas melhores, assim, né? E o que dava pra eu fazer era música. E eu lembro que na época eu escrevi essa música, eu mandei pra minha família, pros meus amigos. Depois de um tempo acabei postando no Instagram também. Mas foi o que eu tentei fazer, assim, pra deixar um pouquinho mais leve, né? Acho que música sempre deixa mais leve. Mas você sabe que quando eu vi essa música, eu me tocou. Então eu fui lá, Ai, que bom. cliquei. É verdade, verdade. Você tá afim de ouvir essa música? Ó, eu quero ouvir Tem também. a ver com o comecinho que a gente Nosso tá papo. fazendo aqui. Ai, meu Deus, Muito bom. gente. Sério mesmo? Sério, Tá sério. bom. Ih, olha lá. Parece piada, né? Mas eu preciso ver se eu lembro como toca a minha música. Mas essa aqui acho que desde a pandemia que não sai. Desde a pandemia, desde de que estourou a pandemia. Talvez eu erre, tá, gente? Mas tá tudo bem. Talvez eu erre a minha música. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Diz pra mim o que te pega, o que te dói bem lá no fundo. Diz pra mim o que te faz amar. Ei, você, eu quero saber como você tá. Fala pra mim da sua semana, como foi. Desencana, agora é hora de se desligar. Esquece o tempo lá de fora e olha pra mim aqui. Já já o tempo passa embora, não tem como impedir. Quando doer é porque o tempo já passou e a gente ficou pra trás. Quando era hora a gente nem ligou e agora a peça não encaixa mais. Agora a chuva não me molha e eu nem consigo ouvir o vento cantando lá fora levou os sons daqui. Quando eu notei o tempo já tinha passado, eu não te achava mais. Aquele encontro no caminho, no café ou na minha sala, eu só queria mais. Tem muita letra ainda pra rolar. Aê! Bom, E aí, o que você achou, hein? Pô, sensacional, olha. Qual que você preferiu? As duas foram ótimas, mas essa daqui me tocou mais. Olha. Puxa, parabéns, Gi, sensacional. Obrigada, E assim, impactante e emocionante mesmo. Parabéns. Obrigada, muito bom. gente. Agora, por que você Precisa não fazer toca mais disso. Por que você não toca mais essa música? Você usa ela nos seus treinamentos? Às vezes eu uso, assim, quando eu sinto que precisa, eu uso, assim. É porque a gente vive um momento de muita transformação digital, muita tecnologia. A gente viu isso lá na ATD, mas muita humanização. E essa música, ela me leva, né, pra história de você ter rodas de conversa, de fazer com que você tenha um ambiente onde há uma alta confiança. Então,
eu fiquei imaginando, às vezes vai fazer uma dinâmica de feedback ou de conversa, alguma coisa, essa música encaixa muito bem. Eu gosto bastante, assim, de usar a música, não só a minha, assim, no treinamento, mas eu acho que isso traz muito uma coisa que a Priya Parker falou na TD, né? A gente precisou de uma pandemia para valorizar as nossas relações, assim, né? Para entender o quanto é importante esse momento da gente estar genuinamente junto, né? Exato. E o foco no momento presente, na conversa, vamos sentar, vamos conversar, vamos se abrir, né? E acho que é isso que a gente está vivenciando, essa necessidade de humanização, né? Frente a toda a revolução tecnológica que está acontecendo, mas a humanização, assim, da gente expor as vulnerabilidades também de uma forma totalmente natural e aberta e ter a nossa rede de confiança para fazer isso. E isso talvez deve ter sido o que fez eu me conectar com você naquela hora, porque você demonstrou sua vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo tem um propósito. Então essa questão, né, de você criar conexão é importante. E como que você vê isso hoje no ambiente organizacional? Como é que se trabalha essa questão do propósito? Eu acho que assim, as pessoas elas entraram num movimento, e eu acho que a tecnologia contribui muito para isso, tá? As pessoas entraram num movimento de aceleração muito grande, assim, né? E a gente ficou meio numa bola de neve, assim, de muita coisa acontecendo. Hoje a gente tem acesso, se a gente pegar o nosso celular, quanta notificação tem no celular? Se a gente ficar essa 1 hora que a gente vai ficar longe do celular... Ou do relógio, né? Exatamente. Isso aqui é o maior crime, porque dá aquela vibradinha, você já dá uma puxada de olho, assim, né? Mas eu acho que, assim, a gente entrou nessa aceleração de um jeito, de informação chegando o tempo inteiro, muita coisa para fazer. A gente, há pouco tempo atrás, valorizava muito a pessoa ser multitasking, assim, né? E a gente estava conversando na TD e a gente percebeu que, assim, a gente é multitasking, mas a gente não é multifoco, gente. Então, assim, a gente entrou nesse ciclo vicioso, nesse ciclo com a tecnologia permitindo cada vez mais coisa. A gente acha que a gente está acessando as coisas, mas eu falo que as coisas estão acessando a gente, assim, ó. As pessoas acessam a gente o tempo inteiro, a informação chega pra gente o tempo inteiro, mesmo que você não queira. Se você tem qualquer aplicativo de jornal, qualquer aplicativo de coisa assim, o tempo todo tá chegando coisa ali na tela. Isso aí virou uma bola de neve, que muitas vezes a gente tá fazendo as coisas porque uma coisa depende da outra. Eu tenho que fazer isso aqui porque esse aqui depende desse, esse outro depende desse um. E a gente esquece genuinamente aquele porquê inicial, do porquê que a gente comprou aquela briga no começo, sabe? Por que você está fazendo isso aqui? Qual que é o impacto disso daqui? E hoje eu percebo, assim, que a gente ter clareza do porquê a gente faz, as pessoas terem essa clareza do porquê elas estão fazendo, resgatar um pouquinho daquele porquê inicial, ressignifica muito a nossa relação com o trabalho. Ressignifica a forma como a gente vai lidar com tudo isso, assim. Então, a gente tenta levar isso para as empresas, essa reflexão, assim, sabe? Do parar e voltar um pouquinho ali pro começo para não ser engolido por essa onda louca de tudo que está acontecendo. Daqui a pouco as pessoas estão executando, pensando no que, no como, é importante, mas tem que ter... Entra num processo automático, né? Automático. De virar as coisas, relembrar o porquê, né? É importante. E parar para pensar, parar para respirar, parar para conversar, né? Mas eu acho que depois, nessa volta da pandemia, que aí muito se começou a se falar de grande resignação e tal, acho que é muito por isso. As pessoas pararam esse ponto e falaram assim, peraí. Obrigatoriamente, mas pararam. Mas foi assim, foi imposto. Mas eu acho que o impacto disso é justamente as pessoas... Peraí, não está fazendo sentido. Sabe aquela experiência de quase morte que transforma vidas? Imagina que todo mundo teve uma experiência de quase morte. Peraí, eu posso morrer. E o que eu estou fazendo faz sentido? Eu acho que essa reflexão, e aí acho que tá existindo ainda, né? Acho que agora a gente já está começando a se entender melhor, uma reacomodação dos porquês. E aí você tem uma aproximação maior com a questão da vida pessoal, com a vida profissional, né? Você começa, por mais que o ser humano é muito mais do que só trabalho ou só família, a gente é um ser humano integral. E aí quando você traz a questão da música, é interessante, né? Você falou a história de parar. Quando você começou a tocar, aqui que a gente fez, respirou, parou. Então, tem coisas que às vezes a gente não consegue racionalizar. A gente sente, né, muitas vezes. E essa loucura da pandemia, que foi assim, do home office, das pessoas começarem a ter esse olhar mais humano, é doido, assim, né, gente? Porque a gente fala assim que o home office, assim, ó, o office ele foi para dentro do home do nada. Então era muito louco, assim, porque a gente começou a fazer reunião online e do nada tinha
criança chorando e do nada pulava um gato em cima do computador. E a gente começou mesmo a ter um olhar mais humano para as pessoas a partir daí, né? Entender que não era só uma pessoa, uma carinha ali aparecendo na tela, né? Era uma pessoa que tinha uma família ali por trás, que tem o bichinho de estimação, que atrás tem um quadro que mostra um pouco do que ela gosta. Então, eu acho que foi um movimento que ajudou um pouco a voltar esse vínculo das pessoas, assim, né? E como que você está vendo? Você está percebendo que agora que passou a pandemia, as pessoas estão voltando um pouco para aquele status quo? Como é que tá aí? Como é que é a sua vida? Como é que tem sido sua percepção sobre isso? Olha, eu acho que, pelo menos a minha percepção, assim, eu sinto a tendência querendo voltar. O mundo querendo voltar. Mas eu percebo as pessoas mais resistentes ao modelo, assim, sabe? Acho que... Questionar o modelo está sendo mais natural. Peraí, não faz sentido, né? Vamos ajustar, acho que está sendo esse ajuste. Eu acho que, obrigatoriamente, as empresas tiveram que se adaptar e muitas empresas viram que funciona de outra forma, né? Eu falo muito pela gente, assim. A gente tinha uma cultura 100% presencial no escritório. 100% todo dia presencial. E a gente descobriu que um dia ou outro, poxa, dá para fazer home office, a gente consegue gerir todas as coisas. E eu acho que, no geral, assim, a ideia é que isso melhore a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que principalmente a geração que está chegando agora para trabalhar é uma geração que valoriza muito isso, assim, sabe? Então, eu gostei muito de uma coisa que a gente ouviu lá na TD, que o hard worker, ele não é mais uma medalha de honra, assim, né? Eu acho que a gente conseguir balancear, criar esse equilíbrio que está se criando agora, de novo, com o trabalho... Eu vim de uma visão de que, puxa, tem que trabalhar duro. Performance vem da qualidade do trabalho e do esforço. E aí foi um dos temas lá, né? Então, peraí, não precisa necessariamente ter orgulho disso. Porque hoje você tem tecnologia que ajuda a automatizar algumas coisas que precisam de esforço para você ter tempo para isso, para se conectar, para pensar, para ter clareza do porquê e escolher os porquês que você quer para a sua vida, para poder impactar o mundo, Exato. a sua família, seja lá o que você queira. E trabalho duro não é das 8 às 18 e nem necessariamente no escritório, né? Exatamente. Que é aquela coisa. E tudo bem se for, porque eu acho que a gente está entendendo essa questão das culturas diferentes ou das formas individuais de performance, né? Porque a gente começa a perceber, puxa, tem gente da minha equipe que trabalha melhor de manhã e tem gente da equipe que trabalha melhor à tarde. E tem gente que trabalha melhor de noite agora. De madrugada. Tá. Como que a gente consegue criar os momentos que a gente precisa colocar todo mundo junto para trabalhar? Então a gente precisa, como gestor, encontrar esse caminho, né? E é desafiador, mas eu acho que é por aí que a gente tem que fazer, né? E esse é um desafio que está chegando muito pra gente agora, enquanto empresa de desenvolvimento, assim, muitas empresas estão com essa dor. Chegando assim, tá assim, olha, a gente está implantando o modelo híbrido e a gente não sabe como é que a gente vai conseguir conectar as pessoas, porque tem gente que vai só de terça e quinta, tem gente que vai só de segunda e quarta, e aí essas pessoas elas só vão... E assim, tá um grande desafio mesmo de entender como que a gente vai criar esse balanço e manter o vínculo ali, né? E aí as pessoas precisam se conhecer mais, porque quando eu conheço, eu sei seja das suas limitações, daquilo que você faz bem, e a gente atua de forma colaborativa, a gente mesmo estando à distância, a gente pode se manter conectado. E aí você precisa criar eventos para isso e precisa ter consciência. Eu, por exemplo, desculpa, tem uma listinha agora que a gente faz uma vez por mês aqui na Bravend o All Hands Meeting, e no último a gente fez uma atividade com um grupo, onde a gente dividiu, né, o nosso time, para a gente ver o quanto que nos últimos 30 dias a gente estava feliz, não estava, o que nos atrapalhou. E a gente começou a conversar sobre isso e a gente percebeu que a gente precisava se conectar mais. Então eu fiz lá uma lista das pessoas do meu time e nesses últimos 30 dias... vai vencer, né? Porque a próxima é segunda que vem. Mas eu tinha ali das pessoas 30 dias, eu coloquei, eu preciso me aproximar mais dele. Incrível como a gente fazer isso mudou a dinâmica do nosso ambiente. Eu cheguei até mais feliz, mais à vontade. E eu vejo isso nas pessoas também, por conta dessa conexão. E o trabalho está sendo mais produtivo, só que isso não está no balanço, não está na DRE, né? A gente fala que são os custos invisíveis. Se você não tem confiança, você não tem proximidade, as coisas demoram a mais para acontecer, só que isso não está lá na linha de despesa. E a questão de trazer a disciplina para isso, né? Para fazer, montar a lista, consciência para fazer isso de forma para depois naturalizar. E tem uma coisa que, assim, tem duas palavras importantes. A primeira é criar conexão. E outra é saber que talvez essa conexão não seja síncrona, né? Eu acho que o grande desafio desse mundo híbrido
é a expectativa de sincronicidade das coisas. Então, a galera que trabalha de manhã normalmente dá conflito com a galera que trabalha à noite, né? O timing de resposta de um é diferente do outro. Então, eu acho que o grande desafio é, de repente, eles até estão conectados com... mas eu mandei a mensagem, mandou às 8 da manhã, mas a pessoa começa a funcionar às 6 da tarde. Entendeu? Como que é? E aí acho que é muito a gente entender essa questão da singularidade mesmo das pessoas, assim, né? Hoje, eu acho muito legal, assim, pegando o gancho, porque, assim, quando a gente fala dos programas de diversidade... e aí eu tô falando da diversidade de singularidade mesmo, assim, cada um conseguir se ser genuinamente dentro de uma companhia que entenda que, poxa, o Igor funciona melhor à noite, o Carlos funciona melhor de manhã, mas eu acho que essa questão que você trouxe de conectar as pessoas, a gente tem que levar muito isso em consideração, assim, muitas vezes hoje em dia, quando a gente fala de processos de implementar a diversidade, inclusão nas companhias, muitos deles falham porque a gente está desumanizando as pessoas no processo. A gente começa a categorizar socialmente essas pessoas. E a partir do momento que a gente passa para ter um olhar do Carlos como um indivíduo singular e a gente começa a se conectar melhor, a gente fala muito assim, a gente começa a entender o quanto o meu trabalho impacta no seu trabalho, o quanto a minha forma de trabalhar impacta em você no dia a dia. E a gente começa a melhrar essas nossas relações. Então, tem muita coisa para mexer. E aí tem um exercício, né? Por exemplo, eu gosto e estou acostumado às vezes a mandar áudio porque eu sou muito influente. Mas eu sei que às vezes é muito melhor escrever porque é mais fácil para a pessoa. Mas, por exemplo, falando com você, me deu uma vontade de gravar um áudio porque do jeito que às vezes falo com o meu time. Mas na hora eu pensei, falei, pô, peraí. Mas uma coisa é como eu quero me comunicar, outra coisa é o que é melhor para impactar o outro. Então eu tive que fazer um exercício consciente para parar, escrever, porque eu prefiro falar do que escrever. Então essa capacidade de você entender o outro e lidar com essas diferenças é fundamental. Exatamente, entender o nosso impacto no outro. Né? Exato, tem uma frase da Carol Gnarr, que já participou aqui com a gente. Adoro, Carol, maravilhoso. Sensacional, que assim, ela tá anotada no post-it no meu computador, que assim, se você não inclui intencionalmente, você exclui acidentalmente. Então, assim, é o exercício constante de incluir, de trazer para dentro. E independente de questões de diversidade ou de acessibilidade, que eu acho que é nesse o principal sentido, o maior desafio que a gente tem hoje, mas na singularidade mesmo, né? De, puxa, tá funcionando para essa pessoa? Como que a gente consegue fazer funcionar melhor para ela? Né? Independente de qualquer tipo de necessidade, porque todos temos as nossas necessidades individuais. Sim. Então, eu adoro essa provocação da Carol. Carol é maravilhosa, gente. Carol eu queria ter uma estátua da Carol na minha casa. super exemplo. Fantástico. E que dicas você pode dar para quem está nos assistindo para lidar melhor com essa diversidade? Você, né, na posição que acabou, né, se tornando surda e tudo mais, como é que você enxerga isso e que dica você dá? A gente tem que falar sobre, gente. Falar sobre abertamente, assim, ó. Não precisa ter receio, não precisa... eu acho que a gente tem que tomar cuidado para nunca pressupor nada. Entendeu? Então, não fazer suposição. Hoje em dia, por exemplo, a gente trabalha com um modelo, toda vez que a gente vai atender alguma empresa, toda vez que a gente vai fazer algum treinamento, a gente tem no nosso e-mail ali que a gente faz o briefing antes, perguntando se tem alguma pessoa com deficiência, se tem qualquer coisa desse tipo. E por mais que as pessoas nos digam assim, olha, a gente tem um surdo, a gente tem uma pessoa com baixa visão, a gente não pressupõe, a gente entende que a gente vai ter uma pessoa que vai ter, provavelmente ali a gente vai precisar fazer alguma adaptação, mas a melhor coisa, a melhor forma de trabalhar com isso é conversando abertamente. Então a gente chega, a gente pergunta, olha, qual que é a melhor forma, a forma mais confortável para você? E hoje a gente sabe assim que muitas vezes algumas situações acontecem porque a gente pressupõe tanta coisa, a gente tenta fazer tanta adaptação que na verdade não era necessária, que fica mais desconfortável para a pessoa do que se a gente tivesse chegado e perguntado, claro, abertamente. O que é melhor? É uma dica simples, prática e que um pode falar sobre, e quem oferece soluções de aprendizagem e verificar. Colocar ali o input, existe alguém com deficiência, o que quer ir lá, investigar e aprender. E esse processo vai ser um processo. Exatamente. A gente começou a fazer isso nos nossos formulários, né? De perguntar se tinha alguma deficiência. Só que a gente, como leigo, a hora que começa a vir, fala assim, eu tenho não sei o quê. A pessoa colocava o CID. Fala assim, gente, tá, a pergunta não Beleza, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Porque, e acho que a gente entender que é um processo...
eu acho... É utópico a gente pensar que vai ser 100% acessível para todos. E a gente assumir esse desafio de tentar chegar lá no caminho, tá tudo bem. Então a gente vai dando passinhos e vai melhorando. Né? Então a gente mudou a pergunta. Não é se você tem alguma deficiência. Você precisa de algum tipo de adaptação para a sua? Que adaptação? Né? E aí a gente começa a entender como a gente consegue facilitar. Perfeito. E qual é o seu propósito? Cara, eu criei uma frase assim, ó, que eu brinco que é o que eu carrego comigo, assim. O meu propósito é tocar músicas e tocar corações. As duas coisas eu faço tocar com músicas violão e tocar coração. pendurado. Legal. Bom, tocou o nosso aqui. E eu vou pedir mais uma coisa aí, se puder. Né? A gente tá chegando perto do final, por que não ainda continuar tocando coração com outra música aí, hein? Ó, meu pai, vamos lá. Né, Igor? Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Não tava combinada essa, né, Gi? Essa não foi. Essa não foi, mas não tem problema não. O que vocês querem? Nossa, agora ficou perigoso. Eu ia pedir pra tocar aquela de novo, mas eu não vou fazer isso. Eu vou escutar depois o podcast, né? Tá Porque eu adorei aquela música, mas... Alguma música que toca o coração. Vou fazer uma música que toca o coração pra mim, então, tá? Boa. E agora, hein? Vai parecer piada, né, gente? Eu sou super do rock and roll, mas vou tocar Adriana Calcanhoto. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que o meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes pra sinalizar o estado de cada coisa, filtrar seus grãos. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Adoro essa música, gente, achei a letra dessa música sensacional. Sensacional, Aí, parabéns. muito bem. Falando em música, Gi, eu não sei como tá nosso tempo, mas eu queria saber. Conta um pouco pra gente, pra todo mundo saber, da história do Rock in Rio. Porque Deus assim, do gente, céu. como assim? A hora que veio assim, como a Gi no Rock in Rio? Eu fiquei emocionado. do mesmo jeito, na verdade, assim, tá? Eu devo admitir que eu fiquei do mesmo jeito. Mas foi muito legal, assim, porque o Rock in Rio, ele é um festival que preza muito pela acessibilidade, assim, né? Isso aí é um pilar muito intenso deles. E a equipe de acessibilidade do Rock in Rio, eles têm algumas pessoas ali que vão auxiliando por questões de lugar de fala, que hoje a gente fala, assim. Então, tem ele, por exemplo, o Thiago, que cuida disso, ele fala comigo, eu sou surda, tem uma pessoa com baixa visão, porque a maioria dos festivais só pensam em mobilidade quando fala de acessibilidade, né? Não só festival, mas a grande maioria dos lugares. Hoje em dia que a gente está começando a trazer mais as outras deficiências em pauta, assim, né? Antes o pessoal falava de rampa de acesso e número em braille no elevador. Pronto, tá acessível. E é isso. Mas acabou que ele pegou um material nosso e começou a encaminhar esse material lá dentro. E um dia eu tava no escritório, tranquila, um dia normal, como todos os outros, agendinha de show tranquila nos bares que a gente sempre tocou. E tocou meu telefone. E era o Thiago com um super sotaque carioca, assim, que eu amo de paixão. Ele falou assim, tem uma notícia muito boa pra te dar. Eu falei assim, poxa, manda aí, né? E até então, tava pra sair se eu ia pro Rock in Rio como alguém que tava trabalhando mesmo na acessibilidade, se ia como convidado, como que ia ser. E eu pensei assim, poxa, saiu, né? Ele falou assim, pô, eu tenho uma notícia muito boa pra te dar. Aí eu falei assim, poxa, pode falar. Ele falou assim, vocês vão tocar no Rock in Rio, você topa? Gente, deu um baque, assim, ó, que hoje, lembro, olhando pra trás, eu dei a resposta mais tosca possível, porque eu virei e falei assim, me dá meia horinha, deixa eu ligar pra minha banda e ver se todo mundo quer. Estrela, pô, tem que ver. Como se alguém fosse falar assim, negociadora, não, Rock in Rio não isso quero, aí, né? E aí parei, liguei pra todo mundo, desliguei o telefone. Gente, eu chorava tanto, fiquei branca, assim, ó. O pessoal do meu escritório achou que tinha morrido alguém, porque eu não conseguia falar o que estava acontecendo, eu só chorava, branca, sentada. E
E aí até é muito legal, assim, porque a gente tem a capa do nosso grupo da banda, é um print da nossa conversa nesse dia, porque eu entrei numa chamada de vídeo, coloquei todo mundo e eu entrei chorando, assim, na chamada de vídeo. E aí a gente tem o print da carinha de todo mundo quando a gente deu notícia, tipo, a gente vai tocar no Rock in Rio. E foi muito doido, assim, porque daí o Thiago falou assim, ó, só que eu preciso que você venha pro Rio de Janeiro pra gente fazer uma reunião. E você não pode contar pra ninguém por enquanto. Porra, gente, olha, tem umas notícias assim, ó, que é muito difícil não contar pra ninguém. O que é ninguém primeiro, né? Então, assim, minha mãe já sabia, porque até então eu tava passando mal lá no escritório. E peguei um avião, fui pro Rio de Janeiro. E aí fizemos a reunião com a diretora do palco do Rock in Rio, que foi uma das pessoas mais sensacionais que eu conheci na minha vida. Eu falo que se eu chegar nos 50 anos com a experiência que essa mulher tem, com as histórias para contar que essa mulher tem, ela era diretora artística do Rock in Rio desde a década de 80, assim. Então imagina a bagagem de história que tem ali. E aí fiz a reunião, assinei, e eles falaram assim, ó, beleza, só que você só pode contar para as pessoas quando a gente divulgar. E eu assim, tá bom, quando que vocês vão divulgar? Não sabemos. Gente, era todo dia, a banda inteira atualizando a página do Rock in Rio, esperando sair o line-up para ver nosso nome lá, assim, poder contar para todo mundo. E aí, nesse meio de caminho, foi quando o Fantástico também ficou sabendo da história, e aí o Fantástico fez toda a cobertura do nosso show no Rock in Rio, gravou a matéria antes em casa com a gente, aí teve uma visibilidade muito grande. Eu voltei do Rock in Rio, toquei dia 9 de setembro, cheguei aqui de volta, sei lá, no dia 15, em uma semana eu já tenho show fechado para setembro desse ano, assim, não tinha mais agenda, assim, ó, foi maravilhoso, assim, ó. Eu lembro assim, eu lembro que quando aconteceu isso, foi a primeira vez que eu consegui olhar para trás, assim, porque quando eu descobri que eu tava ficando surda, como eu falei, assim, doeu, não vou falar que não doeu, mas eu lembro do dia que eu cheguei em casa com os exames, assim, ó, eu sentei na cama e falei assim, meu, e agora, sabe, essa primeira, antes de começar a fazer teste com o aparelho auditivo, antes de tudo isso, dá uma dúvida, assim, né? Era um cenário completamente novo. E eu lembro que o dia que eu subi no palco do Rock in Rio, eu abri a cortininha, assim, um pouquinho antes, e tinha aquela galera, assim. Foi o dia que eu consegui olhar pra trás e olhar com um olhar empático para aquele momento, assim, sabe? Falar assim, cara, se eu pudesse soltar uma vozinha ali no ouvido naquela época, falar assim, ó, só vai. Só vai. Só vai que vai dar certo. Foi, assim, o momento que eu falei, cara, deu tudo certo. Ela já anteveu a próxima pergunta, que é perguntar que dica você daria, né, pra Gi lá de trás, mas você acabou de trazer. Vai que vai dar certo. Se eu pudesse, essa seria assim, ó. Não foi fácil. Não foi fácil. E ter um tipo de surdez progressivo, eu falo que é todo dia uma nova descoberta, né? Outro dia eu ouvi um amigo meu virou e falou assim, cara, é muito louco, porque você acorda todo dia perdendo. E eu falei assim, não sei se é acordar todo dia perdendo, assim, mas eu passei a ser muito mais atenta pros meus dias, assim, sabe? Valorizar coisinhas, assim, que pra maioria das pessoas passa muito batido, assim, sabe? Você falou que você começou a perceber outras coisas, vibração, usar outros canais de comunicação. Hoje eu falo assim, a minha relação com a música hoje, eu acho que ela é tão privilegiada, de certa forma. Eu posso não ouvir o que vocês ouvem, mas eu tenho certeza que vocês não sentem o que eu sinto, assim, sabe? Quando a música tá Tem uma tocando. história que fala do Thomas Edison, que ele perdeu, né? Acho que parte da audição, e ele falou, mas isso foi bom, porque eu não fiquei ouvindo um monte de coisa que poderiam me atrapalhar, um monte de baboseira e... Eu durmo isso me melhor ajudou. que todo mundo. Muito bem. Gi, vamos lá. Pra gente fechar, vamos pro momento T&D, que é o Tom Me Devolve. Eu vou falar uma palavra e você complementa com outra. Pode ser? Vamos lá. E dá o recadinho final. Música, Paixão. propósito, Combustível. transformação, A gente tem que estar todo dia disposto. diversidade, Caraca, o direito de se ser genuinamente aonde a gente estiver inserido. desejo, Nossa, agora ficou difícil, hein? Acho que eu desejo ser ouvida. Muito bem. Como é que as pessoas te encontram? No Instagram, o meu Instagram ele é mais focado pra parte musical, tá? Como @gandreu, e no LinkedIn, que daí é a parte mais séria. Andreu com 2 N's, né? Giovana com 2 N's. Ah, Giovana e o com 2 Andreu N's, é tá. Andreu com o no final. Tá. Muita gente escreve Andreu com U. No LinkedIn tá como Giovana Andreu mesmo, lá tá o nome completo, foto séria. Então tá bom. E dos trabalhos na Norte Brasil. Exatamente, gente. Pode procurar no Instagram a página da Norte Brasil também. O conteúdo é sensacional, de treinamento e desenvolvimento. E tem muita música lá também. Isso aí. Gi, obrigado. Ah, imagina, gente. Sensacional. Sensacional, né, Igor? Muito bom. Papo
Muito bom, e é legal acompanhar a trajetória e ver todo esse brilho que você traz pra gente. Obrigado, Gi, valeu. Obrigado, Gi, valeu, abraço. Valeu, gente.